Fala pessoal, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai conversar sobre o resultado da Adobe nesse primeiro trimestre de 2021, né? Eu tô chamando, seguindo o ano calendário e não o ano fiscal das empresas. Então a gente está justamente no primeiro trimestre de 2021, vendo o resultado da Adobe que foi divulgado agora essa semana, mas para eles, né, já é o segundo, né? Na verdade, isso aqui não faz diferença nenhuma. Curiosidade legal, a Adobe divulga, né, os documentos dela no site de RI usando aí uma plataforminha própria, né, uma API que abre um PDF. Né, bem legal que eles fazem aí uma propaganda do produto assim embutida no site da RI. A Microsoft, para quem lembra, quando a gente fez o vídeo, também faz algo do tipo, né, mostra em slides do PowerPoint. Só relembrando, para quem não viu, tem um vídeo completo da análise da Adobe, discutindo mais sobre o negócio e tal. Recomendo vocês virem, eu vou deixar nos cards em cima lá depois, só clicar ali no izinho que ele aparece o link. Porque o case da Adobe ele é muito interessante, tá? Ela é uma empresa, eu sempre falo, né, que investir no exterior é legal, não só por você, né, investir numa empresa como essa, mas para entender, né, cases diferentes, né, e evoluir como investidor. E a Adobe não pode faltar numa análise dessa, tá? Se você está aprendendo, porque ela tem um negócio muito peculiar, muito interessante. Então, acho que aqui tem melhor aqui para eu falar. É legal, eles fazem um PDF da apresentação também com os comentários. É bem bom isso aqui para quem vai estudar por conta. Então, abre lá o site de relação com investidores deles. E aqui você vê os slides, lê, você consegue ver rapidinho, 24 páginas, parece bastante, mas tem vários slides, vai rápido e você fica muito bem informado sobre a empresa, tá? Ó, essa aqui tudo a gente pula, disclaimers, vamos começar a falar aqui só, tá? Então, enfim, o que a Adobe tem? Ela tem uma suite de diversos produtos de produtividade, vamos falar assim. Todo mundo com certeza conhece o PDF, né? Hoje em dia faz parte da nossa vida, mas eles têm produtos muito conhecidos como o Photoshop, como esse é uma suite, né, de vários produtos desses digitais para quem trabalha com isso, com documentos, com mídia, com imagens e tudo mais. E qual foi a grande sacada? Por que é uma empresa muito interessante para se investir? Porque o modelo de negócio dela é muito característico. Então, ela oferece hoje, né, o principal modelo business deles é oferecer uma assinatura de uma suíte, ou seja, ao invés de você comprar um programa, pagar uma licença, né, ou comprar antigamente, eu sou da época que você comprava o CD-ROMzinho e tal para instalar, eles oferecem um subscription, uma assinatura. Então você paga um valor lá, periódico, deve ser anual, e tem direito a usar lá todos ou, né, os produtos que você escolheu. Então por que isso é tão interessante? Primeiro, receita recorrente. Então se a empresa tem uma base de assinantes, pode até diminuir, aumentar e tal essa base. Tá? Só que você sabe que vai receber mais ou menos aquele valor nos períodos, enquanto você está vendendo um produto, é muito mais instável, você pode vender bem num resultado, vender mal no outro, ter uma procura grande, ter uma procura menor. Então é muito mais desafiador. Quando você tem uma base de assinantes, por mais que ela se mova para cima ou para baixo, é muito mais resiliente. Então a empresa consegue ter uma previsibilidade muito grande. Fora isso, ela consegue, ela burla muito, burla não, né? Ela se defende muito mais de pirataria. Então quem é mais velho aí como eu, né, já viveu muito essa época da pirataria dos programas e softwares de computadores, né, já que no Brasil, pelo menos uma época era meio inviável ter, mas depois mesmo que tivesse, aí o pessoal craqueava, pirateava, usava alternativas free, e quando você tem uma assinatura, o valor que você paga da assinatura ele é menor que o investimento na compra da licença, né, via de regra, então cabe melhor no bolso do pessoal. Eles acabaram com esse modelo, né, diminuindo bastante a questão lá dos programas piratas e tal. Outra coisa que é fundamental numa empresa como a Adobe entender, porque é importante de identificar em outras empresas, que são as vantagens competitivas do custo de substituição do produto, né? Tem várias formas de chamar, mas é basicamente assim, o cara que usa o Photoshop a vida inteira, ele não vai trocar o Photoshop, assim, a não ser que aconteça um hecatombe, porque ele já está acostumado com aquilo. Ele aprendeu a fazer, ele usa no dia a dia. As pessoas são muito resistentes à mudança. Então você chegar e falar, hoje você não vai usar mais Photoshop, você vai usar um programa X, ele não troca, não muda de jeito nenhum, mesmo que seja bom. Então para trocar teria que ser um negócio muito, muito, muito melhor.
que acaba ficando difícil, porque como eles já têm, né, os programas bem estabelecidos e eles vão melhorando cada vez mais, fica muito difícil de alguém vir do zero e criar um negócio totalmente novo que é muito melhor do que ele já tem. Então, é a empresa característica. Empresa de subscription tem várias outras, tá? Mas dessa vantagem competitiva, da dificuldade do cliente trocar, né? Ou seja, o incentivo que ele tem para continuar consumindo o produto é muito grande. Isso a Adobe é meio que a empresa flagship dessa vantagem competitiva, tá? Então, ela é muito interessante estudar. Recomendo vocês virem aquele vídeo da análise completa. Hoje, claro, o foco é mais nos resultados atuais, tá? Se a gente olhar aqui no Fundamentei, né? Estava vendo aqui a base acionária da empresa. A Adobe apanhou bastante no mercado, assim como, né, muitas outras, caiu em uns 50% recentemente. A gente vai ver que os números vieram bem bons, tá? Esse aqui é o release, aquele mais simplificado. Tem o guidance e tal. Mas a apresentação é legal da gente acompanhando. O resultado não foi ruim, tá? Foi bom. Então a receita aí atingiu 4,4 bi, então cresceu 15% ano contra ano, tá bem decente. Lembrando, essas empresas de produtos e serviços digitais, elas tiveram um up aqui na pandemia, né? Muito forte. Então a Adobe já estava crescendo muito forte, tá? Não é que a pandemia mudou a rota dela. Talvez tenha contribuído para acelerar, mas né, tá voando, então qualquer crescimento em cima de uma base dessa assim é muito, muito grande. Então, muito bom. Então, tá evoluindo em todas as métricas aqui. Tem que falar, a empresa gera caixa, não tem dívida. A gente já vai ver melhor sobre ela como um todo. Mas esse crescimento aqui ele é muito importante, tá? Não é pouco, não. É em cima de uma base bem forte, tá? Então, tem uma diferença aqui de earnings gap e non-gap. A gente já fala mais disso e tal. Então, eles têm algumas linhas de produto, né? Tá melhor explicado lá naquele vídeo, não vou ficar me estendendo tanto assim, tá? Mas essa é a métrica que a gente busca nesse tipo de empresa de subscription, Annualized Recurring Revenue, ou seja, a receita recorrente anualizada. É uma métrica, né, da receita que vem das assinaturas, tá? Então, no Experience Cloud, a receita, a economia digital runs on Adobe Tools and Platforms, ou seja, eles são muito presentes, né? O PDF não precisa nem falar, tá em tudo quanto é lugar. Photoshop também virou meio que... Ele é tão importante, o Photoshop, que ele virou meio que o nome sinônimo de uma classe de produtos, né? Igual o pessoal chama, Bombril, Leite Moça e tal. O Photoshop virou sinônimo de programa de edição de imagens. Aí tem os outros lá, Premiere, vídeo e tal, que também são muito fortes, né? Então, é isso que eles estão falando aqui. Adobe, o mundo digital que a gente está vendo crescendo com tudo, com redes sociais, com marketing, não sei o que, né? Boa parte dele é fundiado nos produtos da Adobe, tá? Então, criatividade, experiências digitais, nossa missão. Aí o pessoal vai comentar um pouco mais sobre o negócio. Vou passar mais rápido, né? Porque também a ideia desse vídeo não é ficar tão longo assim. Então, na parte criativa, que mais? Os highlights, a gente continua a inovação, lançaram novas funcionalidades no Photoshop. Que mais? Produção de vídeo, né? Não preciso nem falar de vídeo, o quão relevante é hoje em dia, né? O pessoal usa muito o Premiere como editor de vídeo. After Effects também, para as edições e tal. Novas categorias como 3D e tal. Os clientes e momento com o que? Adobe Express. A gente está muito animado com a demanda pelo Creative Cloud, né? Que é essa suite de produtos por assinatura. Né, tem toda a questão agora, né, dos data-driven e tal. E outras, eu não esgotei, né, os pontos das vantagens de você oferecer essa assinatura ao invés de vender os produtos, mas tem muitas outras vantagens. A questão da empresa poder ficar atualizando o tempo inteiro, né? Senão o cara compra uma cópia do Photoshop, ele fica preso nela, né? Até precisar comprar outra. Assim, com a assinatura, a empresa está sempre fazendo melhorias e tal, ajustando, muito mais dinâmico. Tem essa questão dos dados, que a empresa passa a ter muito dado do consumo, né? Ou seja, do uso dos produtos dela pelos clientes, então ela consegue ter uns insights para melhorar, para evoluir. Então tem muitas vantagens mesmo. A parte da nuvem lá de documentos, né? Que o PDF é a parte central.
Quem mais? Ela oferece outros serviços, né? De assinatura, de PDF, de edição. Impressionante, né? Como o PDF veio e tomou o mercado. Eu lembro disso, eu já sou velho já. Quando começou a primeira vez PDF, o que que é isso? E hoje, né? Domina. Ó, o Chakravarti aí, mais um indiano. Tadadá, os investimentos. Que mais? Integração, experiência, Adobe Analytics. Né? Isso sim é bem interessante, porque a Adobe já tem uma base muito grande de clientes, né? Ela tem tudo para conseguir, né, desempenhar bem aqui também. E aí chegamos nos números aí, que geralmente é o que nos interessa, tá? Então o resultado do trimestre a gente vê foi bem bom, a receita crescendo 14%, né, ano contra ano no trimestre. Qual que é a diferença desses dois? Tá aqui, né? Acho que deve ser ajustado aqui pelo câmbio, né? Sempre tem o ajuste. Tá, por segmento, crescendo tudo mais ou menos igual, né? Earnings per share forte, geração de caixa forte, ela tem recomprado ações, então a forma que ela retorna para os seus acionistas é por recompra, não por dividendo. E ela tem o RPO, né? Remaining Performance Obligations, que é a receita diferida, que são os valores que eles já fecharam de assinatura dos produtos, que ainda vão ser reconhecidos, né, com o passar do tempo. Então, isso aqui é um estoque de receita que já meio que está garantido, né? É só o pessoal, né, seguir utilizando. Então, assim, isso é característica desse business de subscription. Depois vocês dão uma olhada melhor lá. Então, a Adobe entregou um trimestre muito forte, né? Melhorando o guidance que eles tinham dado anterior, crescendo 15%, 14% mais ou menos, margens operacionais muito sólidas, né? 35% é muito bom. Tudo bem, é uma empresa que oferece, o produto dela é um software, é normal você ter margens mais altas mesmo, já que você não tem aquele custo intensivo de produzir, mas você tem custo de desenvolvimento, você tem custo de marketing, então ainda assim é uma margem muito boa. Que mais? O crescimento de todas as linhas de negócio a gente já viu. Né? Aqui mais uns highlights. Que mais? Recompra. Daí resultado por segmento. Digital Media. Creative Cloud. Document Cloud. Digital Experience. Eles estão abrindo, né, novas frentes de outros negócios com Analytics e direção, interessante. Então, o RPO, que é essa receita ser reconhecida, os investimentos. A gente continua fazendo investimentos disciplinados, os impostos. Tá vendo como vai rápido? Tudo bem, eu tô pulando muita coisa, mas a gente tá quase terminando já. Então, eles soltaram um guidance para o trimestre que vem, um guidance tranquilo também, crescendo aí na mesma base, mais ou menos, né? Um pouco menos, talvez, mas muito bom. Então, assim, dá aquela acalmada quando você vê o mercado caindo, né? Normal, o pessoal fica ansioso. O que você faz? Você chega lá e olha os resultados da empresa, ela continua indo bem. Então, nada muito a se preocupar. Claro, né? Esse aqui é o guidance. Desculpa, esse não. Esse foi o resultado do trimestre, ela continua indo bem. Tá? E a previsão deles é, no próximo TRI, continuar indo mais ou menos no mesmo ritmo, né? Então não tem nada de grave acontecendo. Então eles estão explicando aqui umas coisas um pouco piores, outras um pouco melhores. Aí teve, né, Ucrânia, que teve um impactozinho e tal, nada muito relevante. Né? Para o terceiro trimestre, esse é o guidance, né? Crescendo aí entre 10% a 15%, tá muito bom. E aqui é o guidance para o ano completo, né? Também mais ou menos nessa faixa. Tá? Nada demais. Então, receita, ok. Então, resumindo, eu estou contente, a gente está crescendo com o momento, novas iniciativas. Cara, e é isso, tá? Muito interessante. Então, continua um lugar legal para trabalhar, enfim, isso aí, beleza. Aí terminou aqui o call e foi para as perguntas. Então vocês viram, né? Um resultado super tranquilo, nada para se preocupar, né? O reflexo do que a gente está vivendo hoje em dia, todo mundo histérico. E um resultado bom. Voltando a falar um pouco mais sobre a Adobe em si,
Empresa redondinha, que vem crescendo bem, tem as margens fortes, gera bastante caixa, tem lucro contábil, né? Não tem nenhum chabu aí em relação né? Não tem nada de errado entre lucro líquido e geração de caixa, não tem dívida, gera bastante. Ultimamente tem começado a recomprar bastante. Né? Vocês viram o gráfico aqui, né, do shares outstanding, vem reduzindo. Aqui tá bem distorcido pelo passado, né? Mas nos últimos anos, ó, tá recomprando, tá reduzindo. O efeito de recompra ele não é tão dramático, tá? Nas empresas que tem um price earnings um pouco mais alto. Mesmo com essa queda, a Adobe é uma empresa de 170 bi, né? Uma geração de caixa barra lucro ali de uns 5, 6 bi, né? Então, ela tem um preço não absurdo, mas um pouco mais alto. Então, o efeito das recompras ele não é sentido tão, né, tão dinamicamente. Porque, claro, né, a empresa recompra uma ação que vale mais alta, ela não diminui tanto assim a base acionária, mas vai diminuindo aos poucos, né? Você vê o quanto está acelerando essa recompra. Com o tempo, isso aqui no longo prazo, com certeza vai dar bastante, né, resultado para os acionistas. Então, aqui parece bem distorcido, parece que é pouco, né? Mas reduziu aí de 500 milhões de ações, né, basicamente, para 470, né? 30 em 500, dá uns 6% aí nos últimos anos. Vai indo, de 6, e a gente vê que acelerou agora, né? Então isso tende a acelerar mais pro futuro, nessa, né? Redução na base acionária. Vamos ver aqui os demonstrativos, né? Assim como eu ensinei vocês, vou dar exemplo aqui. De novo, o 10Q deles está nessa APIzinha de PDF, que é bem legal. A Adobe é extremamente asset light, a gente vai ver aqui que do ativo total, 25, 26 bi, né, metade vem de goodwill, vem de ágio de aquisição, ou seja, né, a empresa foi fazendo aquisições ao longo da sua trajetória para agregar esses produtos. Não é nenhum valor absurdo, 12 bi para uma empresa que vale 170 e quase 200 bilhões, né, é bem razoável. E ela é muito asset light, não tem mais nada, né? O resto é caixa. A parte de imobilizado dela é muito pouquinho, é 1 bilhão, 1,7 bi, é bem pouco. Então, esse é um exemplo clássico de por que as empresas hoje não precisam necessariamente ter patrimônio para gerar riqueza. Então, essa visão de análise patrimonialista, né, que vai ver preço, valor patrimonial, ROI e tal, numa empresa dessa aqui não faz sentido nenhum, porque a Adobe é uma empresa de tecnologia, de criatividade, ela não tem números no balanço. Por isso que ela negocia muitos e muitas vezes o preço dos seus ativos ou do patrimônio líquido. Isso não quer dizer nada. O que faz diferença é o quanto ela gera de retorno. E esse é um belo exemplo de uma empresa que gera muito retorno em cima de pouco patrimônio. Você vai ver o equity, cadê o shareholders equity da empresa? 13 bi, né? Ela gera de caixa metade disso. Basicamente, caixa livre, tá? Free cash flow. Aproximadamente metade. Ou seja, né, ela tem a geração... se você for ver o preço sobre o valor patrimonial, esse valor de 13 bilhões aqui, vai dar um múltiplo bem alto, né? Vai dar 20 vezes isso. 20 vezes o valor patrimonial, uma coisa assim. Aqui. Mastigadinho. Então você vai ver, é um múltiplo alto. Só que quando você vê o quanto ela gera de caixa, né, em cima desse patrimônio, porque esse patrimônio, de fato, né, não representa o poder da empresa gerar resultados. Né? Enfim, voltando aqui, a gente vê basicamente caixa. Outro detalhezinho que eu falei nas aulas, tá? Isso aqui, para ela, é caixa também, tá? Apesar da linha de caixa ser só essa aqui de cima, tá? Essa linha de baixo é basicamente caixa, são investimentos financeiros, ou seja, a aplicação que ela tem lá, num título qualquer, num CDB da vida, que é basicamente dinheiro. Então, o caixa dela, as duas linhas aqui, dá quase 5 bi, que é o valor que está aqui no Fundamentei, 4,7, tá? Somando as duas linhas. O resto é capital de giro, né? Recebíveis e tal. No passivo você vê a receita diferida, então quem tem alguma dúvida sobre isso, assista não só o vídeo da Adobe que eu botei lá, mas o vídeo sobre receita diferida, que também a gente discute esse ponto aqui, um valor grande. E outra coisa, né, o passivo dela é super clean também, tem uns 4 bi de dívida, contando esses 3 de longo prazo com mais aqui o de curto prazo, que é igual ao caixa, né, então ela é dívida zero, e só, não tem mais obrigações, nada... Né, tem a receita diferida aí, que nem passivo é direito, né? Questão contábil.
Ou seja, muito clean o balanço dela, muito, muito clean. E é o exemplo clássico dessas distorções do pessoal que não evoluiu a análise, que ainda continua pensando com o ponto de vista patrimonial. É uma empresa com né, uns ativos assim, muito, muito enxuto, que consegue gerar muito resultado em cima. Tá, e assim, por exemplo, né, continuando a explicar essa história, essa empresa que no papel seria perfeita, falando, nossa, ela tem um retorno absurdo, porque né, ela gera aí, a gente viu, basicamente metade do patrimônio dela em caixa todo ano. Por que que isso na teoria seria perfeito? Porque essa empresa poderia ficar reinvestindo indefinidamente e explodindo esse retorno. Né? Vocês concordam comigo? Se ela pegasse esses 6, 7 bi aqui e transformasse em patrimônio, e esse patrimônio né, fosse uma função direta da capacidade de geração de caixa, a geração de caixa dela ia explodir no ano seguinte, explodir de novo, ia ser exponencial. É claro que a realidade não é tão simples assim. Então, por isso que eu falo sempre que o ROI ele é um indicador que na teoria é perfeito, mas muitas vezes na prática não quer dizer muita coisa. Se você for calcular um ROI de uma Adobe da vida, é astronômico, né? Só que isso não quer dizer tanta coisa assim, porque o retorno dela não está né, diretamente ligado nesse ROI, porque não basta só ela investir para ter resultados, ela depende muito mais da demanda dos consumidores do que da capacidade dela. Na verdade, ela não precisaria nem aumentar o investimento, né? Ela fica limitada pela demanda dos clientes. Então, é uma boa, eu acho excelente empresa para estudar, para entender várias coisas, para desfazer vários conceitos errados que o pessoal tem, né, muito antigos, que não se aplicam para essas empresas novas. Enfim, sobre a DRE não tem muito o que falar, margens muito altas, então a gente vê que a receita vem basicamente lá das assinaturas, do subscription, né? Mais um ou outro serviço ali picado, e a margem bruta dela é muito forte, né? Então lembro que eu falei sobre margem bruta, essa característica de empresas que tem né, algum diferencial, uma marca forte, um serviço muito bom, no caso, né, são os produtos muito bons, que tem essa questão de dificilmente serem substituídos, uma margem bruta de 90%. É óbvio, né? Ela é tão alta assim, porque são programas, são softwares, né? Que você não tem aquele custo de produção como algo industrial. Tá, mas mesmo assim, quase 90% é muito, muito alto. Ou seja, ela cobra um preço bom, né, porque o produto dela é muito bom. Então, sempre que uma empresa tem uma margem bruta assim altíssima, é um atestado de qualidade, seja do produto da marca, uma vantagem competitiva muito importante. É exatamente o caso aqui da Adobe. Enfim, eles ainda gastam bastante com vendas e marketing para promover, mas ainda assim a margem operacional a gente viu 35%, né? Muito boa, a empresa não tem dívida, não tem muita despesa de juros, vai praticamente tudo lá para o lucro líquido, né? E na visão do fluxo de caixa dela também tem umas visões legais, principalmente sobre a receita diferida. Nesse trimestre, por acaso, não entrou muito. Isso é uma questão sazonal, a gente vê que no ano anterior teve um lançamento mais alto, mas fluxo de caixa geralmente você vê no ano cheio, né? Acaba dando essas diferenças de um trimestre para o outro. Mas ainda assim é super saudável, você vê que o lucro líquido né, tem um aumento relevante para chegar na geração de caixa operacional, que em parte sim vem de stock-based compensation, mas você vê que não é o que faz toda a diferença. Tem outros itens como a receita diferida, tem depreciação também, né? Tem uma grana importante ficando presa lá, né? Como os gastos a serem diferidos também. Ou seja, uma geração de caixa bem sólida. A gente vê aqui no fechado do ano, né? Que é substancialmente superior ao lucro líquido, né? Na forma recorrente. E mais, né? O CAPEX dela é muito baixo, a gente seguindo aqui. De vez em quando ela faz aquisições, aí sim tem um desembolso um pouco maior, mas em termos de CAPEX stricto sensu, que é isso aqui, é mínimo o investimento, né? Muito baixo frente ao que ela gera, ou seja, o dinheiro do FCO vai parar quase que inteiro no FCF, né? Isso aí seria o ideal, teoricamente, também. Claro, de vez em quando faz umas aquisições, põe mais grana. O resto eu expliquei lá na aulinha, isso aqui é só giro de investimento, né? Não conta. E no final, como ela remunera o acionista, basicamente com recompra de ações, eles preferem não pagar dividendos. Para nós brasileiros não residentes, né? Não residentes americanos, pode ser qualquer outra nacionalidade, é até vantajoso, né? Por questão tributária acaba fazendo bastante diferença. Então tá lá, começou a recomprar bastante esse ano e tem tudo para continuar, né? Tá gerando muito caixa, tá sobrando dinheiro.
deve continuar recomprando bastante e diminuindo a base acionária. Acho que é isso, né? Cobrimos todos os pontos aqui. É uma empresa muito interessante para aprender, tá? Em primeiro lugar, você vai ver vários. Primeiro, toda essa parte do pessoal olhar valor patrimonial e se enrolar todo. Esse é o exemplo prático do porquê isso não funciona muito bem nas empresas de hoje em dia. Todos os indicadores que envolvem, né? Sejam de retorno, como o ROI, seja de valor patrimonial, propriamente dito. E mais importante, talvez, não sei o que é mais importante, né? É se livrar das ideias ruins ou entender as novas, né? Com toda essa questão do subscription, da recorrência, dessa agilidade de oferecer os serviços, tudo na nuvem, bonitinho, do reconhecimento contábil, que é legal, das vantagens competitivas, principalmente desse custo para o cliente substituir, o cara não troca nunca, né? Se eu chegar e falar que tem um produto tão bom quanto ou melhor, o cara não vai nem te escutar, ele vai continuar usando, né, os produtos da Adobe. Então é uma baita empresa, uma excelente oportunidade para se estudar, para entender e se, né, te atender e tal, passar nos seus critérios para investir também, porque os números dela são bem interessantes. Também, tá? Esqueça esse mercado de queda de novo, né? Falei bastante na terça, na quinta. Ah, mas tá caindo e tal. A gente viu lá os resultados tranquilaços da Adobe, né? Muito bons. Eu tava vendo notícias, assim, eu tento ver se tem alguma coisa a mais além do resultado. Tava vendo algumas notícias sobre a Adobe e deixa eu ver aqui se tá aberta a aba ainda. O pessoal falando, Adobe cai, né? Earnings guidance was disappointing. Foi normal, né? Foi super tranquilo. Aí veio outra notícia, os lucros da Adobe superaram as estimativas. Pois é isso. Superando as estimativas, e mesmo assim, pessoal, né, fica preso ainda nessa volatilidade de curto prazo. Então aí, pessoal, acho que eu falei tudo que tinha para ser dito. Bela empresinha aí pra gente mostrar o nosso domingão. Essa semana a gente continua aí com os vídeos, com as análises. Por hoje era só isso. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!